Por que é que Jesus rezava a Deus se ele é Deus? Esta é uma pergunta que muitos têm feito. Quando lemos os evangelhos, vemos Jesus a retirar-se frequentemente para rezar. Por exemplo, no livro de Lucas, é-nos dito que ele se retirava para lugares desolados e rezava. Lucas 5:16. Se Jesus é Deus, não estará ele a conversar consigo mesmo? A natureza divina é um só Deus que existe eternamente como três pessoas distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isto não significa que haja três deuses, mas sim um Deus e três pessoas, tal como a água pode ser gelo, líquido ou vapor e continuar a ser água. Deus pode fazer milagres especiais e salvar pessoas de forma única, mas também é 100% humano, teve fome, sentiu-se magoado e morreu. É como ter dois conjuntos completos de tudo numa só pessoa. Imagine ter todos os superpoderes, mas também viver como uma pessoa normal, passando por tudo o que nós passamos, exceto que nunca fez nada de errado. A natureza de Jesus é um dos mistérios centrais da fé. Trata-se de compreender tanto a sua divindade como a humanidade que realizou através da sua vida, morte e ressurreição. O objetivo das orações de Jesus, modelo para a humanidade. Não pode fazer nada por si próprio, só pode fazer o que vê o Pai fazer, porque tudo o que o Pai faz, o Filho também faz. João 5:19. Isto significa que Jesus esperou que Deus lhe mostrasse o caminho antes de fazer qualquer coisa. É como uma criança que observa e aprende com os pais e não tenta fazer tudo sozinha. Isto mostra que ele confiava mais no plano de Deus do que nos seus próprios sentimentos, mesmo quando tinha medo. Outro objetivo das orações de Jesus era ensinar os discípulos a rezar. Jesus não manteve a sua vida de oração em segredo, partilhou-a com os seus amigos, os discípulos, e um dia pediram-lhe que os ensinasse a rezar. O teu reino vem, dá-nos todos os dias o pão nosso de cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que pecam contra nós, e não nos deixes cair em tentação. Lucas 11:1-4. Como viver perto de Deus, falar com Ele sobre tudo e confiar-lhe as nossas vidas. Outro objetivo das orações de Jesus era a expressão de emoções e necessidades humanas. Jesus mostrou-nos que experimentava emoções e necessidades humanas, tal como qualquer um de nós. Eis algumas das formas como expressou estas características muito humanas: tristeza e angústia. Num jardim chamado Getsemane, que é como um parque tranquilo cheio de oliveiras, Jesus sentiu uma tristeza muito profunda, do tipo que se sente quando a Bíblia diz que o nosso coração está tão pesado que é difícil carregá-lo. Então ele disse-lhes que a minha alma está muito triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Mateus capítulo 26. Imagine Jesus, conhecido por curar e ajudar os outros, agora dominado por uma tristeza tão profunda que, segundo ele, quase o poderia matar. No entanto, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus 26. Este cálice de que ele falava era como um símbolo da difícil tarefa que ele sabia que tinha de fazer: morrer na cruz. Quando chegou o dia, chamou os seus discípulos e escolheu entre eles 12 a quem chamou apóstolos. Antes de tomar uma grande decisão, escolheu os seus 12 amigos mais próximos que o ajudariam a partilhar os seus ensinamentos. Jesus passou a noite inteira a falar com Deus. Não foi apenas uma conversa rápida, mas horas a fio a pedir ajuda e orientação. Jesus não era apenas uma figura espiritual, mas também uma pessoa que tinha emoções profundas e necessidades como qualquer outra pessoa. Sentiu uma tristeza enorme e procurou lugares tranquilos para pedir orientação, mostrando que não há problema em fazermos o mesmo quando enfrentamos tempos difíceis ou grandes decisões, cumprindo a justiça humana e vivendo a vida humana perfeita que nós não poderíamos viver. Jesus não viveu apenas uma vida exemplar,
Viveu a vida humana perfeita, cumprindo toda a justiça, o que significa que viveu em completa obediência e submissão a Deus, seu Pai, algo que nos é difícil fazer todos os dias. A Bíblia diz-nos no livro de Hebreus que durante os dias da vida de Jesus na terra, ele ofereceu orações e petições com gritos fervorosos e lágrimas àquele que o podia salvar da morte e foi ouvido devido à sua reverente submissão. Apesar de ser filho, aprendeu a obediência através do que sofreu. Hebreus 5:7. Foi assim que Jesus, apesar de ser filho de Deus, aprendeu a obedecer através das coisas que sofreu. As suas orações não eram apenas sussurros no silêncio, mas súplicas apaixonadas, cheias de lágrimas verdadeiras. Ao tornar-se obediente até a morte, mesmo a morte de cruz, Jesus não obedeceu apenas quando era fácil. Obedeceu até ao ponto de morrer uma morte dolorosa e humilhante na cruz. A sua vida não foi uma série de escolhas fáceis, foi uma submissão constante à vontade de Deus, mesmo quando essa vontade o levou à cruz. O que é verdadeiramente notável na vida de Jesus é que ele era totalmente humano como nós, com os mesmos sentimentos, as mesmas tentações e as mesmas dores, mas ao contrário de nós, nunca falhou. As orações de Jesus revelam sua confiança em Deus Pai e sua submissão à vontade divina. Essas orações também mostram a missão de Jesus em redimir a humanidade. Além disso, a oração dele serviu como um exemplo íntimo de seu ministério, onde ele rezava pelos discípulos e por todos os crentes, pedindo unidade e proteção. Isso reflete seu papel de intercessor e revela a profundidade de seu amor e dedicação à sua missão. O exemplo de Jesus em rezar nos convida a cultivar uma vida de oração, onde podemos entregar nossos fardos e encontrar orientação e conforto nos momentos com Deus. Espero que esse vídeo encoraje você a refletir sobre a própria vida de oração e como ela se alinha com o exemplo de Jesus. Devemos buscar Deus com seriedade, ouvir e falar, pedir e se submeter, a fim de conhecer o profundo amor e a presença de Deus em nossa caminhada diária. Que a vida de Jesus nos lembre que em nossa fraqueza encontramos a força de Deus, em nossas dúvidas encontramos a sabedoria divina e em nossa solidão encontramos conforto. Portanto, devemos encontrar a coragem de dizer: não a minha vontade, mas a tua seja feita. Amém.